Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo à videoaula da lição 6, A Sexualidade Humana, da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas pela CPAD Classe Adultos, do primeiro trimestre de 2020, com essa temática, a raça humana, origem, humanidade, queda e redenção. Comentarista pastor Claudionor de Andrade. Obrigado a todos, inscritos, recém-chegados e visitantes que nos acompanham nesta série de estudos do primeiro trimestre de 2020. Nas playlists do nosso canal tem todas as sequências das lições. Aos que ainda não são inscritos, ajude esse projeto, compartilhe esse vídeo, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sino para receber em primeira mão as videoaulas dessa temática Antropologia Teológica. Lição 6, a Sexualidade Humana, de 9 de fevereiro de 2020. Texto áureo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unirá-se à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Mateus 19, 4 e 5. Verdade prática, a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher, no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição e que também nos fala sobre o contexto do casamento e o divórcio está em Mateus 19, 1 ao 12, onde Jesus, como supremo intérprete da Escritura, diz que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo. Ele permitiu por um único motivo: a dureza do coração. Mateus 19, verso 8. Mateus registra a pergunta dos fariseus assim: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Mateus 19, 7. Na verdade, Moisés nunca mandou. O divórcio nunca é um mandamento ou ordenança, mas uma permissão, e uma permissão regida por parâmetros culturais e pessoais, bem estreitos, ou seja, a dureza do coração. A concessão para o divórcio estabelecida na lei de Moisés tinha como propósito de proteger as suas vítimas. Segundo a lei judaica, somente o marido podia iniciar o processo do divórcio. A lei civil, porém, protegeu as mulheres, que naquela cultura completamente vulneráveis e condenadas, viveram sozinhas e desamparadas. Por causa dessa concessão de Moisés, o marido não podia despedir a mulher sem lavrar-lhe uma carta de divórcio, e depois de despedi-la, não podia tê-la de volta. Caso essa mulher viesse a se casar novamente, ou mesmo no caso dela ficar viúva, assim o marido precisa pensar 2 vezes antes de despedir a sua mulher. Percebe-se que a permissão para o divórcio presente na lei mosaica era para proteger a esposa de um marido mau, e não uma autorização para que ele se divorciar dela por qualquer motivo. Todavia, entende-se que Moisés percebeu que se o divórcio não fosse permitido, em alguns casos, as mulheres poderiam ser expostas a grandes dificuldades e sofrimentos pela crueldade de seus maridos. Jesus concluiu o assunto com os fariseus, afirmando que o casamento não é apenas heterossexual, monogâmico e monossomático, mas também indissolúvel. O evangelista Marcos registra: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10 e 9. O casamento deve ser para toda a vida. É uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento é indissolúvel. O divórcio é uma conspiração contra Deus e contra o cônjuge, um atentado contra a família.
Objetivo geral: mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Objetivos específicos: conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. Elencar os objetivos da sexualidade humana e, por fim, apontar as distorções atuais, modernas, da sexualidade. Introdução: veremos que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre gerando novas controvérsias. Por essa razão, recorremos à palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso decoroso e santo do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom, cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Deus formou o homem e a mulher e constituiu o sexo para que ambos pudessem desfrutá-lo. Algumas questões ficam claras na criação original de Deus. O sexo foi criado para ser desfrutado entre o homem e a mulher no projeto original divino para o santo matrimônio. É uma obviedade presente em Gênesis. Logo, qualquer relação humana que subverta essa obviedade defronta-se contra a originalidade divina. Outro ponto: o sexo tem objetivo biológico para a procriação, ou seja, a perpetuação da espécie humana, bem como objetivo recreativo e prazeroso entre o homem e a mulher no casamento. E como em tudo em nossa vida, deve glorificar a Deus. Primeiro tópico: Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador. Primeiro ponto: definição de sexo. O sexo pode ser definido como uma conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Gênesis 4:1, 30 e 21. Hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação. Logo, o sexo não é o resultado de uma engenharia social e política, como querem alguns ideólogos do gênero. É o que mostra a Bíblia Sagrada. No projeto de Deus, na constituição biológica do sexo, que nasce homem, macho, ou nasce mulher, fêmea. No entanto, a completude sexual original e natural, a expressão relação sexual, é o contato íntimo que envolve pessoas dentro do matrimônio. A vontade de Deus é que o homem e a mulher sejam felizes no casamento e o sexo uma bênção divina nesse sentido. Ponto 2. Deus criou o sexo. É preciso entender, em primeiro lugar, que foi Deus quem criou a sexualidade. Ele criou as partes sexuais do homem e na mulher, criando-os com um sistema nervoso para que possam desfrutar de prazeres delicados e saudáveis. Em segundo lugar, a sexualidade faz parte do indivíduo, mas ela não é o maior alvo da vida para o homem, e sim a salvação. Em terceiro lugar, o prazer sexual foi projetado por Deus para ser desfrutado somente no casamento. O sexo foi criado por Deus, não é uma invencionice humana. Ele deve ser desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, tornando-se uma fonte de bênção ao esposo e à esposa. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Gênesis 4:1. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas, povos que hoje conhecemos, conforme Atos 17 e 26.
Ponto 3. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Gênesis 1, 26 e 27. Por consequente, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Tópico 2. Objetivos da sexualidade humana. A moral e a ética parecem cada vez mais escassas em nossos dias. A sexualidade tem sido tratada como um mero elemento hormonal e como promotor de uma satisfação pessoal. O relaxamento dos valores familiares e principalmente da espiritualidade nos desperta para estudar esse tema à luz das Escrituras. Não há como negar a importância da sexualidade na vida do homem e da mulher, porque Deus nos criou como seres sexuados. Em contrapartida, não podemos deixar que a sexualidade nos conduza a uma vida constante de pecado. A sexualidade, quando entendida corretamente e associada à espiritualidade, produz união e um relacionamento saudável entre as partes no matrimônio. Mas quando corrompida e deturpada, gera impureza e separação. O sexo foi criado por Deus tendo em vista três objetivos: a procriação da espécie humana, o prazer na união conjugal e a glória divina. Primeiro ponto, procriação. Como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se, através da união sexual, a conjunção carnal entre um homem e uma mulher. Gênesis 4 e 1. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos, conforme Isaías 65 e verso 20. Ponto 2. União conjugal. O sexo é bom e foi criado por Deus e, quando expressado altruisticamente dentro do matrimônio, é uma ótima coisa. A intimidade sexual é um dos aspectos mais saudáveis, belos e significativos do casamento. Não bastante, se não for manifestado dentro de um contexto amoroso, pode causar mais prejuízos que benefício. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa, pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua mulher. Ponto 3. A glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, Cantares de Salomão. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como uma noiva, também em Apocalipse 21:9 e 22:17. Destacamos que o livro de Cantares apresenta a sexualidade como uma celebração de amor conjugal para a glória de Deus. Cantares mostra tudo que envolve a celebração do amor desde a fase da conquista, Cantares 1 ao 3 e o 5, passando pela cerimônia do casamento, Cantares 3, 5 ao 11, seguindo com a noite de núpcias, Cantares 4 e 1 e 5 e 1, e a vida matrimonial, Cantares 5, 2 e 6 e 13. Até mesmo após os conflitos comuns do casamento, se vê a celebração do amor por meio da reconciliação, Cantares 7, 1 ao 13. E por último, a demonstração da essência desse amor, Cantares 8, 1 ao 14. O amor deles é contínuo e forte. Ele transcende o calor e a frieza das flutuações da paixão erótica. É tão forte como a morte, não pode ser comprado a preço algum.
De fato, essas palavras de fidelidade e permanência trazem à mente o hino do amor do apóstolo Paulo, registrado em 1 Coríntios 13. O amor nunca perece. A criação de Deus é perfeita, como Deus é perfeito. Infelizmente, o pecado que nos rodeia perverteu a beleza da sexualidade criada por Deus, transformando-a em um caminho de perdição. Não deixe que o conceito pervertido do mundo manche o seu entendimento da perfeição da sexualidade criada por Deus. Como imagem e semelhança do Criador e templo do Espírito Santo, honre ao Senhor em seu leito matrimonial. Hebreus 13 e o verso 4. Tópico 3. Distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações, como fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. A sexualidade humana é uma bênção concedida pelo Criador para ser desfrutada pela criatura em temor e obediência para a sua alegria e realização pessoal. Ponto 1. A fornicação. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. 1 Timóteo 1 e 10. Logo, quando o casal de namorados ou noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Efésios 5 e o verso 5. Ponto 2. O adultério. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Êxodo 20, 14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Mateus 5, 27 e 28. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. Ponto 3. O homossexualismo. A relação homossexual não é uma união de amor, mas uma paixão infame, um erro, uma abominação para Deus. Essa união degrada a família, destrói a sociedade e atrai a ira de Deus. O homossexualismo é uma prática condenada por Deus nas Sagradas Escrituras. Os cananitas foram eliminados da terra pela prática abominável do homossexualismo. Levíticos 18, 22 ao 29. Da mesma forma, a cidade de Sodoma foi destruída por Deus por causa da prática vil da homossexualidade. Gênesis 29, 5 e Judas, versículo 7. O ensino bíblico é claro: com o homem não te deitarás. Como se fosse mulher, é abominação. Levítico 18 e 22. O apóstolo Paulo afirma que o homossexualismo é uma imundícia e uma desonra. Romanos 1 e 24. É uma paixão infame, uma relação contrária à natureza. Romanos 1 e 26. É uma torpeza, um erro. Romanos 1 e 27. Paulo ainda afirma que o homossexualismo é uma disposição mental reprovável e uma coisa inconveniente. Romanos 1 e 28. Quem o pratica recebe em si mesmo a merecida punição do seu erro, conforme Romanos 1 e 27. E não pode entrar no reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico, monossomático e indissolúvel, é heterossexual. Gênesis 2 e 24. Ponto 4. A ideologia de gênero. A ideologia de gênero faz uma distinção entre sexo e gênero, dizendo que primeiro é determinado biologicamente e o segundo sociologicamente. Ou seja, uma pessoa pode biologicamente nascer mulher, mas ela pode se transformar em homem, ou seja, sentir homem, ou se considerar homem genericamente, a partir das ideias ou dos relacionamentos da construção social.
A Igreja de Cristo deve confrontar esse tipo de ideologia a partir das Escrituras, que nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os fez. Ou seja, a determinação biológica, sexual e genérica é feita no nascimento. Nós nascemos homem ou nascemos mulher. Entretanto, as pessoas recebem influência da cultura, da sociedade, da mídia, da criação que é dada em casa. Porém, nada disso muda uma imposição feita pela biologia na criação divina. A determinação genérica nunca pode ficar a critério da sociedade. Não podemos dissociar gênero da determinação biológica. Para nós cristãos, que percebemos a Bíblia como a palavra de Deus, Deus criou homem, a mulher, o relacionamento heterossexual é o padrão, família heterossexual é o padrão determinado por Deus. Por fim, a igreja não deve ficar ao sabor dos ventos das doutrinas sociais e seus ativistas. Enfim, compreendemos os sofrimentos, as interferências, as tentações e os modismos que as pessoas passam com toda essa movimentação a respeito do sexo ou gênero, a ser uma coisa determinada pela sociedade. Mas nós continuaremos insistindo que a homossexualidade é um desvio do padrão estabelecido por Deus. Não importa o que diga a ideologia de gênero, os ativistas. A Igreja de Cristo deve ficar firme no que ensina a palavra de Deus, conforme o nosso credo. Assim cremos, assim vivemos. Conclusão. Apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus, através de uma vida santa e pura. Porém, qualquer relação humana que subverta essa obviedade defronta-se contra a originalidade divina. O sexo tem um objetivo biológico para a procriação, ou seja, a perpetuação da espécie humana. O objetivo recreativo e prazeroso entre o homem e a mulher no matrimônio. E como em tudo em nossa vida, deve glorificar a Deus por ser o Criador de tão belo presente para a humanidade. Enfim, ao criar o ser humano, o Criador estabeleceu apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Os objetivos da sexualidade humana é a procriação, a união conjugal para a glória de Deus. As distorções da sexualidade humana perpassam pela fornicação, o adultério, o homossexualismo e a ideologia de gênero, conforme o nosso credo, fundamentado na Bíblia Sagrada e princípios com valores da nossa fé cristã. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado por assistir essa pré-aula até o final. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos em nosso canal no YouTube. Ajude a esse projeto permanecer. Para isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no YouTube, deixe o seu like, ative o sino aqui em cima para receber em primeira mão as nossas atualizações, bem como siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Ideilton Ruas da Silva Sobrinho. Obrigado pelas orações, apoio, contribuições ao nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua família, os seus filhos, igreja, ministério e classe EBD na paz do Senhor. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.